Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Olá, seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje, desta terça-feira, dia 19 de outubro. Nós começamos com você aqui hoje um programa um pouquinho diferente. O programa foi gravado nessa última sexta-feira e você que estar ligado aqui junto com a gente vai ter muitas informações sobre o nosso estado aqui, sobre a atuação de um deputado da nossa região que vai conversar com a gente aqui, o deputado Raul Marcelo de Souza, deputado estadual lá de Sorocaba, mas que também tem a sua atuação aqui regional e vai falar um pouquinho com a gente a respeito dos seus planos, também vai comentar um pouquinho da política estadual e nacional que está pegando fogo. Então fique ligado aqui junto com a gente no programa de hoje. Você sabe, o Telescópio ele é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Também da Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. E também da Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Lembrando que nós sempre temos as participações aqui. Hoje, como não é ao vivo, nós não conseguimos ler elas durante o programa, mas sempre mande seu recado, sempre participe, sempre comente através do facebook.com/TV Itapê. Então fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Muito bem, então você que está acompanhando com a gente, seja muito bem-vindo ao Telescópio de hoje, desta terça-feira. Então, no programa de hoje, você que está acompanhando aqui pelo canal 8 da NET, pelo canal 8 também na Vivo Fibra, o 37 na Fly Connect, nós estamos juntos e conectados e também através das redes sociais da TV. Seja muito bem-vindo, você que está no Instagram, no YouTube ou no Facebook da TV. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de participar junto com a gente do programa de hoje. Lembrando sempre que o programa de hoje foi gravado, então, nessa última sexta-feira, por isso nós não teremos a participação ao vivo de vocês, mas é sempre muito importante contar com a sua opinião. O que você está achando do programa de hoje? O que você acha das nossas perguntas, dos caminhos que a nossa política tem tomado? Porque hoje nós teremos uma conversa muito legal aqui do programa. Reforçando também que nós não temos hoje atualização da vacinação aqui na nossa cidade, mas fica para você o convite para entrar na nossa página, que está aí na sua tela, facebook.com/TV Itapê, que todas as notícias elas são postadas lá. Então você que acompanha a nossa página, que curte, assim que entra uma nova notícia, assim que entra um novo comunicado, vacinação, coisas que acontecem aqui no município e na região, entra lá a notícia para você poder acompanhar. Então não esqueça de curtir e de compartilhar com a gente. E já iniciando o programa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Raul Marcelo, deputado que tem na sua carreira aí, né, o cargo de professor, e hoje, o dia da gravação de hoje, né, dia 15, né, é o dia do professor, então deixo aqui já um abraço para ele, os parabéns para toda essa classe, e também advogado e político militante aqui no Brasil, né, e que aqui na nossa região. Deputado, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio. Guto, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui em Itapetininga, onde eu tenho muitos amigos. Estou acompanhado aqui das lideranças da cidade, está o Ivan, está o Vitor aqui comigo, pessoas que são conhecidas aqui, reconhecidas na cidade de Itapetininga, e é uma cidade também da nossa região metropolitana, né? Que, aliás, quando eu estava na Assembleia como deputado, já fui 2 vezes deputado, estou agora pela 3ª vez, foi uma luta. Para quem não sabe, Itapetininga estava fora da região metropolitana, da proposta inicial, e depois foi preciso fazer uma emenda no projeto original do governador na época, o governador Geraldo Alckmin, e eu fiz parte desse movimento. Então é uma satisfação estar aqui nesse processo, que é um processo, inclusive, de integração política e integração econômica, cultural também na nossa região. Itapetininga é uma das cidades mais importantes, né, desses 27 municípios que nós temos. Deputado, vamos lá, advogado, professor, o que despertou, qual a sua história para entrar para o mundo político, para colocar o seu nome à disposição da população e trabalhá-la junto à Lesp? Olha, eu estou na política já há muito tempo, né? Eu comecei no Fora Collor, lá em 92, no movimento estudantil secundarista. Fui presidente de grêmio, depois eu fui para a FATEC, fui membro do DA, do Diretório Acadêmico da FATEC. Lá de Sorocaba? Foi na FATEC de São Paulo. Na época era extensão Campus Ourinhos, você podia optar entre estudar em São Paulo ou estudar em Ourinhos. Quando eu estava na FATEC, inclusive, o governador Hélio Covas, ele fez o desmembramento do campus de Ourinhos. E eu resolvi para Ourinhos, o custo de vida é mais baixo, eu tinha uns parentes lá, né? Então facilitava bastante para mim.
Aí eu voltei para Sorocaba e sempre acompanhando a política. E fui dar aula na rede, eu resolvi fazer letras. Eu mudei minha área, eu fazia análise de sistemas na FATEC. Tinha feito colégio técnico também, né? Eu falei, agora eu vou partir para a área de humanas. Né? E aí comecei a dar aula como professor de língua portuguesa. Inclusive hoje eu fiz uma homenagem à escola que eu dei aula, uma escola do Paineiros, Dionísio Vieira, uma escola bem legal inclusive. E eu tinha um projeto em Sorocaba que era, eu dava aula ao longo da semana e no final de semana eu arrumava os computadores das escolas. Você vai lembrar, que os mais velhos vão lembrar, o governo na época, no final dos anos 90, teve aquele projeto de comprar computador e mandar para as escolas. Só que os computadores ficavam todos encaixotados nas escolas. E aí eu ia, arrumava... Não montava tudo? Não montava. Tinha uma denúncia, inclusive, a imprensa acompanhava. E a denúncia é que, tristemente, né, esses computadores ficavam todos nas caixas de papelão, vários colégios públicos. Tinha até a sala do laboratório, mas não funcionava. Eu ia na escola, arrumava, colocava para funcionar. Dava até curso para alguns professores, para alunos também. E aí, na época, a Rede Globo se interessou, fez uma longa matéria sobre isso. E aí acabaram que o grupo de professores, né, de militantes políticos, indicando o meu nome para ser candidato a vereador na eleição de 2000. E a gente foi e acabou sendo eleito. Fiquei 6 anos na Câmara Municipal, né, fui eleito com 19 anos na época, fui reeleito mais votado. E depois fui para a Assembleia, fiquei 8 anos na Assembleia Legislativa. Nesse período também eu fui fazer Direito, né, acabei montando meu escritório, já tem mais de 10 anos. E fiquei primeiro suplente na última eleição. E agora, né, tem 2 meses, eu fui chamado para assumir o cargo na licença da deputada Mônica, que está com um problema de saúde, se licenciou. Eu assumi, nós vamos ficar até o final do ano lá na Assembleia. E, inclusive, um dos motivos da minha vinda aqui em Itapetininga, além de rever companheiros e militantes do partido aqui, nós vamos ter uma reunião hoje importante aqui, né? É também discutir o orçamento e as demandas da cidade de Itapetininga. Porque quando eu fui deputado da outra vez, a gente conseguiu melhorias importantes aqui para a região, sobretudo na área da saúde. E eu quero retomar esse trabalho, porque o orçamento de São Paulo é um orçamento grande, só que muitas vezes o investimento fica centralizado na grande São Paulo, que tem muita demanda também. Mas esse investimento precisa ser descentralizado, então nós vamos fazer um embate ali na Assembleia nesse final de ano. Então, apesar de ser um período curto, são 4 meses, mas é um período importante com um projeto como orçamento, que é o mais importante que a gente tem no Estado hoje. Muito bem, deputado. E já começando a falar de alguns assuntos aqui, né, deputado, a principal luta, assim, você veio de um Grêmio estudantil que fez um trabalho, depois também um trabalho junto das escolas. A educação sempre foi uma das principais pautas, ou você já elenca alguns outros temas também que surgiram muito importantes? Olha, é claro, como eu tenho essa origem, né, na educação, eu sempre trabalhei, eu fui eleito deputado, fui escolhido pelo Fórum das Universidades Públicas aqui em São Paulo para entrar com o projeto do Plano Estadual de Educação da sociedade civil, né, porque eu tenho um trabalho na área da educação. Então, sempre acompanhei, até porque, no meu entendimento, é uma das principais áreas que a gente precisa desenvolver aqui em São Paulo. Só para ter uma ideia, nós temos ainda 1 milhão de analfabetos no estado de São Paulo. Sem contar os analfabetos funcionais, que são jovens, muitas vezes, que estão no ensino médio, que não conseguem entender um artigo. Ele pega o ônibus, escreve o nome, mas a hora que você dá um texto para ele poder fazer uma interpretação, não vai. E nós temos um problema também na carreira do magistério. Hoje um professor início de carreira aqui em São Paulo, 20 horas semanais, está ganhando R$ 1.500, isso é um escândalo. Só para ter uma ideia, para a pessoa que acompanha, o Maranhão está pagando início de carreira, Maranhão é o estado mais pobre da federação, para um professor 20 horas semanais, R$ 3.300. Aqui em São Paulo, um professor com 40 horas semanais está ganhando R$ 2.800. Na verdade, o salário real é R$ 2.500, aí tem uma bonificação de 300, porque o piso nacional é R$ 2.800. O Maranhão está pagando R$ 6.300. Então, a gente já tem um problema histórico em São Paulo, que é uma desvalorização do magistério. Professores na década de 60 em São Paulo ganhavam igual promotor público. A carreira de promotor foi para as alturas, né? Tem até uma discussão hoje se está muito valorizada a carreira ou não, enfim, é um debate. Agora, infelizmente, os nossos professores da rede pública estadual, a desvalorização foi completa. Então, a gente precisa fazer essa correção. Quando eu fui para a Assembleia, eu já tinha um trabalho ligado à educação na Câmara e fui para a Assembleia com esse compromisso e fiquei feliz porque fui escolhido para entrar com o Plano Estadual de Educação da sociedade civil, que inclusive contribuiu para alterar o atual plano. As metas são bem ousadas. O problema é que entra governo, sai governo, acaba que não aportando os recursos, né? E ainda mais com um projeto de desoneração fiscal, sabe essa coisa de tirar imposto do setor produtivo? Às vezes tira do cigarro, depois tira da cerveja, aí tira de uma montadora. Às vezes até tem mérito a área. Só que é construção civil. Só que tira de forma indiscriminada e não tem contrapartida. O problema todo é toda vez que você dá uma isenção no ICMS, o impacto na educação é direto, porque a verba da educação é vinculada
com a arrecadação do ICMS. Só para ter uma ideia, as 3 universidades nossas e o Centro Paula Souza, né, Unesp, Unicamp e USP, e as escolas técnicas, elas funcionam com 9,57% do ICMS. Esse ano aqui a previsão é 20 bilhões de desoneração fiscal. Então esse dinheiro que deixa de entrar no ICMS, que pode até ter mérito, tem setor produtivo aí que de fato gera inovação, gera emprego, mas infelizmente o próprio Tribunal de Contas, uma denúncia minha inclusive que eu fiz, um mandato passado, disse que não tinha condições técnicas de fiscalizar. Então você acaba que tem uma carência muito grande de investimento na educação em São Paulo. E isso nós podemos ver essa semana aqui, Guto. O governo anunciou a volta às aulas e só 24% das escolas estão preparadas com infraestrutura para o retorno. Tem escola em São Paulo, pública, que ainda não tem nem bebedouro para as crianças. Então, assim, eu acho que o Brasil avançou bastante do ponto de vista legal. A gente tem o Plano Nacional de Educação, a educação está prevista na Constituição como um direito, tem o Plano Estadual de Educação, tem conferência, tem plenária, tem associação de pais nas escolas, tem grêmio estudantil, só que o investimento, a substância, né, isso nós estamos devendo muito ainda. Então essa luta da educação, ela segue. E os países que investiram em educação se desenvolveram, né? Se pegar o caso do Japão, pós-Segunda Guerra, a Coreia do Sul agora, né? Então conseguiram, via educação, desenvolver. E aqui em São Paulo, eu acho que por ser o estado mais rico da federação, essa área ainda está muito carente e a gente precisa avançar bastante com ela. É uma das críticas, uma das dificuldades que nós temos mesmo, né? Falando a respeito disso, quem lembra da educação pública estadual há alguns anos atrás, lembra de algo de excelência mesmo, era o que todo mundo queria, né? E hoje em dia é quase que uma peste falar que veio de uma escola pública, tudo, o pessoal tem dificuldade de passar depois uma faculdade, tudo, é difícil, né, deputado? É um trabalho grande que precisa ser feito, né? Nos anos 60, até os anos 60, os mais velhos vão lembrar, e tem nos livros, né? A escola privada era para aquela pessoa que não tinha condições de ter rendimento na escola pública. Quem não conseguia passar. Né? Quem não conseguia passar. Era uma espécie de, entendeu? Vai lá fazer um treinamento, lá depois você volta. Era uma escola de reforço, de apoio. Na virada dos 60 para os 70, o Darcy Ribeiro vai dizer que isso é um projeto, a bagunça na educação pública no Brasil. O Darcy falou, ele escreveu sobre isso, inclusive, que é o homem que foi o idealizador da UNB, o grande, foi senador, responsável pela nossa LDB, inclusive, Lei de Diretriz e Base da Educação. Ele disse que foi um projeto, né? Porque quando os militares dão o golpe, e aí eles começam a se consolidar no poder nos anos 70, para conter essa pressão do povo, um dos instrumentos para você tirar a possibilidade da população de pressionar é tirar o conhecimento, né? Então, a educação no Brasil, ela virou uma educação de massas. Hoje a gente universalizou o ensino fundamental, tem muito jovem no ensino médio, tem muita gente na universidade pública, só que a qualidade caiu bastante. As universidades ainda continuam com uma qualidade boa. Se olhar os rankings aí internacionais, Unicamp, USP, Unesp, o Fiscar, são as melhores, né? Mas o ensino médio e o ensino fundamental, infelizmente, é a dívida que o Brasil tem para com a nossa juventude e até as pessoas mais velhas, porque a educação de jovens e adultos, ela é uma necessidade ainda. O governo andou fechando umas salas um tempo atrás, mas se abrir sala nos bairros, no período noturno de educação de jovens e adultos, lota. Porque tem muitas pessoas mais velhas que querem voltar para concluir o ensino fundamental, médio, ou às vezes tem um curso profissionalizante, né? E no fundo, qual que é o desafio? O desafio é colocar dinheiro, viu, Guto? Porque custa. Você vai na Europa, nos Estados Unidos, não existe escola de contraturno. Escola de contraturno é aqui na América Latina, entendeu? E nem em todos os países. O que é escola de contraturno? É escola de meio período. Você chegar para um francês e falar, meio-dia seu filho vai estar em casa, ele vai dar risada na sua cara, vai falar, mas como assim? Escola é para ficar o dia inteiro. Criança tem que entrar às 7 horas da manhã, tomar um café, entendeu? 9 horas da manhã um desjejum, meio-dia almoçar, e depois à tarde educação física, cultura e curso profissionalizante, voltar de noite para casa. É assim no Japão, é assim na Coreia do Sul, na China. A China está transitando de forma célere para isso. E a Europa inteira, Estados Unidos, Canadá. Entendeu? Aqui no Brasil a gente tem a escola de contraturno. Só teve um governador que quis universalizar a escola, que hoje é chamada, né, de tempo integral, mas ela é um tempo integral que não tem muita infraestrutura. Foi o governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, que fez o CIEPS. E qual foi o custo do CIEPS? 60% do orçamento do Estado. Pra você ver como é caro. É caro porque você tem que implantar o sistema. Depois que implanta o sistema, aí fica barato. Então nós estamos esperando um dia aqui em São Paulo ainda que tenha um governador e uma assembleia que queiram de fato priorizar a educação. Para fazer isso vai ter que ter muito recurso. Depois fica menos, por quê? Porque daí você já fez as escolonas. E você falou uma coisa que é verdade. Antigamente, pessoal, pode ver as escolas do centro, que são públicas, como elas são bonitas.
Até a concepção do prédio, tem teatro, tem sala de música. Pode pegar aqui a escola do centro de Itapetininga aqui, pública. Aqui. Tem tudo, né? Porque era a época que tinha a educação, como era um projeto nacional, né? Hoje não mais, infelizmente. Hoje as escolas parecem uma casa de pombo, né? Às vezes nem quadra tem. Faz o prédio assim, não tem sala de teatro, não tem sala de música, não tem uma sala de oficinas, né? E por isso que fica caro para implantar a escola, que é a escola de padrão universal, que é a escola que a criança vá de manhã, coma, tem que ter um bom restaurante, um refeitório na escola, então isso custa. Só que é uma questão fundamental, sem isso não faz país, né? Então a gente fica com essa situação hoje. O Brasil aí está com 50 milhões de pessoas desempregadas, né? Se muitos desses brasileiros, se tivessem os instrumentos na mão, poderiam trabalhar de empregado ou abrir seu próprio negócio. Eu aqui não tenho os instrumentos, como é que faz? Muito bem, e deputado, falando justamente a respeito desse assunto, né? Eu já entrevistei o secretário estadual de Educação aqui, que foi ministro da Educação também, o Roscielli, né? E ele falou em certos momentos a respeito justamente disso, né? Ou seja, de uma implantação de um ensino integral. É claro que, às vezes, assim, anunciar um projeto, tudo é uma coisa, né? Realizar tudo é o que custa muito, como o senhor mesmo falou, e tudo. O senhor acredita, né, num rumo desse para São Paulo, pelo menos nessa gestão agora do governador João Dória, até o final aí, que possivelmente vai assumir o Rodrigo Garcia? Olha, eles têm ampliado as escolas de tempo integral, só que não tem infraestrutura, esse é um ponto, né? Então, se você coloca uma escola sem fazer uma reformulação, sobretudo iniciando pela estrutura arquitetônica, né? Uma escola de tempo integral, por exemplo, tem que ter chuveiro, tem que ter um armário, a criança poder tomar um banho na escola, como é que ela vai fazer educação física e depois voltar para a sala de aula para assistir a aula de língua portuguesa, entendeu? Então, são coisas básicas que o governo precisa fazer. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma escola de tempo integral meia... na verdade, o povo chama meia boca, né? Então, põe ali a criança o dia inteiro, entendeu? À tarde a criança já vai ficando com o olhinho baixo, porque fica difícil você prestar atenção o dia todo, ninguém aguenta. Então, você tem que ter as humanas de manhã, que é a hora que a criança está com atenção, né? E depois, à tarde, é cultura, esporte e profissionalizante. Então, o prédio tem que ser alterado também. É por isso que, como você falou, custa muito. Ninguém precisa tapar o sol com a peneira aqui. Nós estamos falando de bilhões. O governo tem que pôr no mínimo 5 bilhões por ano, por baixo, para reformular os prédios das escolas. Por exemplo, a Marta fez em São Paulo os céus, né? Só que ela fez algumas experiências. Se alguém teve um dia a oportunidade de ir, vai ver o tamanho do negócio. Entendeu? Só que ela fez alguns. Para você fazer aquilo lá em todas as escolas, o tanto que custa. Então é uma coisa assim, infelizmente o governo não dá sinais de que vai trilhar esse caminho até agora, tá penúltimo ano, né? O ano que vem é o último ano do governo Dória, e até o momento não fez. E o pior, os projetos que mandou para a Assembleia em relação à educação foram projetos que estão empobrecendo os professores. Essa que é a parte triste, porque a educação, no final das contas, é uma relação entre o professor e o aluno. Então esse profissional, o professor, ele precisa ser valorizado. Nós estamos falando aqui, no Japão, por exemplo, o profissional de educação que mais ganha é do ensino fundamental, eles inverteram, aí vai diminuindo o salário até chegar na universidade. Entendeu? E a carreira é equiparada ao Ministério Público. A pessoa entra como professor e quer ficar a vida inteira, quer falar, eu quero ficar aqui 25 anos. E quanto mais o professor fica na sala de aula, melhor, porque ele conhece os alunos, depois ele conhece a comunidade. Se um aluno cai o rendimento, às vezes é porque o pai e a mãe estão brigados em casa. Às vezes tem algum irmão com problema com drogas, com álcool. Entendeu? Aquele aluno, uma menina que era super falante na sala de aula, conversa com todo mundo, de repente fica muda. O professor que tem condição, que conhece a comunidade, ele consegue identificar se aquela menina está num ambiente de violência, por exemplo. Aí já chama conselho tutelar, assistência social. Então, hoje, com essa desvalorização da carreira, que a gente tem uma rotatividade. Pra você ter uma ideia, a gente tinha 28 mil professores temporários na rede pública em 2017. Hoje nós temos 60 mil temporários. Então, entra numa escola, depois sai, vai para outra, e vai para o setor privado, depois volta para a pública. Por quê? Porque a carreira está muito desvalorizada. Então, infelizmente, nós perdemos aí 3 anos na parte da valorização do magistério, que seria o primeiro ponto para começar a falar de uma educação para valer. Né? Até porque se você tem uma carreira valorizada, muitos profissionais que se formaram poderiam ter interesse em dar aula. Poderiam ter interesse. Isso não acontece. E o governador acabou que mandando projetos para a Assembleia, que são projetos que estão desvalorizando ainda mais a carreira. Ela fez uma reforma da Previdência no primeiro ano do mandato do Dória. Aumentou a alíquota de contribuição previdenciária do servidor. Teve casos que foi de 11% para 16%. Depois, no segundo ano de mandato, eles reduziram o pagamento dos precatórios, colocaram um teto de 11 mil.
Para quem não sabe, aí, grande parte das ações contra o governo do Estado, aliás, as ações que movimentam o judiciário hoje são ações de servidor contra o governo do Estado. E nessas ações, geralmente o servidor, a maioria são professores, policiais também, estão reivindicando direitos que não foram entregues pelo governo. Coisas que estão previstas na lei, estatuto do professor, estatuto dos profissionais de segurança. Isso gera uma ação. E essa ação, às vezes, o servidor ganha, nem sempre, e quando ganha, hoje ele vai receber 11 mil só, o resto vai ficar sendo procrastinado. Entendeu? Então, outra coisa que prejudicou. Depois veio um decreto, 65.021, aumentou a alíquota de contribuição de novo, porque existia uma base de isenção. Teve professor que chegou a perder R$800 no Lerite. E agora estão com o PLC 26, que está tramitando na Assembleia, estamos discutindo isso nesse momento, que eles querem aprofundar a precarização ainda, aumentar ainda mais os temporários. E não foi feito concurso público todo esse tempo. Então, de fato, se o secretário disse que eles estão valorizando a educação, eu estou com dificuldade de ver, viu? Acho que precisa ter ação concreta. O que eles estão fazendo é muita propaganda. Fizeram esse encontro em Serra Negra com 5 mil diretores, a Anvisa ficou sabendo, eu inclusive denunciei no Ministério Público, e depois falaram que os diretores não tinham estavam lá porque queriam, quando na verdade eles foram convocados para estar lá, né? Estimular uma aglomeração gigantesca para fazer campanha política. Então, em matéria de educação, infelizmente, em São Paulo nós estamos para perder mais 4 anos e vai ficar na expectativa, todos nós, o próximo governador e da próxima Assembleia. Muito bem, deputado. E falando um pouquinho agora regionalmente, né, deputado de Sorocaba, mas tem essa atuação regional, como eu disse mesmo, né, fez parte ali das movimentações para a entrada de Itapetininga na região metropolitana, tem seus contatos também na região. Como que o senhor vê a questão da região aqui, né? Eu já trago aqui um olhar de itapetiningano para o senhor e de algumas cidades da região que a gente conversa, que parece que, de certa forma, o desenvolvimento parou em Sorocaba ali, sabe? Sorocaba desenvolveu muito, é uma grande cidade, uma das maiores do estado, maiores do Brasil, mas depois, né, pra cá, depois você pega mais pra trás, Capão Bonito, Itapeva, até Itararé ali, parece que fica um gap muito grande até o Paraná, depois de Sorocaba, que parece que o negócio, sabe, sempre a cidade se virando sozinho, o estado não tem um olhar pra cá, tudo. Como que você vê essa questão e como que dá pra trabalhar pra trazer investimentos pra cá também? Olha, a primeira questão é assim, o Brasil inteiro está parado, né? Sorocaba teve nós perdemos muitas plantas industriais, Jaraguá e muitas outras que prestavam serviço para a Petrobras. Perdemos também quase 5 mil empregos da Flextronics, que é uma empresa que produz os celulares, e perdemos muitos empregos das empresas que fabricavam a pá eólica de geração de energia. Também pode colocar uns 10 mil, porque a General Electric, que era a grande fornecedora, Sorocaba tem até praça de pá eólica, era uma referência nacional. Acabou que, infelizmente, tendo um problema na planta de Sorocaba, e era uma empresa importante que empregava muitos jovens, né, e a General Electric acabou que transferindo a produção para o Ceará. Então, nós tivemos um problema grave com a questão das empresas ligadas à Petrobras, com a questão do eletroeletrônico, né? Hoje tem muitos equipamentos eletrônicos chegando da China já prontos. E também, mesmo assim tem falta, né? A gente pega carro hoje em dia, é muito difícil de comprar, porque não tem a parte eletrônicos, o preço do carro usado disparou, né? Meu Deus do céu. E então, assim, a gente tem hoje, a Sorocaba está com muitas pessoas desempregadas, que é o caso do Brasil. O país não está crescendo, nós estamos aí com 50 milhões de desempregados, né? Tem desses daí 7 milhões nem estão procurando emprego mais. Já não tem mais nem fé no futuro, segunda-feira não estão nem acordando de manhã para procurar emprego. E 14 milhões continuam na luta e 30 milhões estão trabalhando precarizado. Trabalham um sábado, faz um bico, aí domingo faz outro, segunda faz outro, mas não consegue trabalhar, ter uma jornada de trabalho completa. Então é o principal drama do Brasil hoje. A gente precisa retomar um modelo de desenvolvimento que de fato atenda o interesse da população. A população precisa trabalhar. E a gente tem várias áreas que poderiam ser desenvolvidas. Eu acho que esse é o primeiro ponto, não é? E em relação ao desenvolvimento regional, é um outro problema, porque, por exemplo, Sorocaba já não tem mais condição de crescer. Inclusive, já tenho defendido na cidade já há muito tempo isso, que todas as empresas que possam vir para Sorocaba, porque a empresa tem interesse em se localizar próximo à capital. Por exemplo, o caso da Toyota, que chegou recentemente em Sorocaba. Né? Ela queria ficar do lado da Castela para poder montar o carro ali, o Etios, né? E depois entregar em São Paulo ou escoar para a Argentina. Né? Mas nós devemos ter uma integração, por quê? Porque a Sorocaba já está muito adensada. Nós estamos com um problema já urbano. Né? E aí era a hora de você estabelecer essas parcerias regionais. Por isso que a região metropolitana é um órgão que pode manejar isso. De repente você tem uma empresa que tem interesse em instalar em Sorocaba, que pode se instalar tranquilamente em Itapetininga.
resolvendo questões logísticas, né, as questões tributárias, trabalhar isso coordenadamente e trabalhar isso regionalmente. Agora, a atual prefeita aqui de Itapetininga é a presidente, inclusive, da região metropolitana. Nós estamos para aprovar o Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana na Assembleia, e eu vou defender, já quero deixar de antemão aqui, que a gente tenha uma distribuição das novas plantas industriais por todos os 27 municípios da nossa região. É claro, começando pelos maiores. Itapetininga é um dos maiores que a gente tem na nossa região, porque, de fato, a concentração de muitas plantas industriais no mesmo local pode parecer interessante, mas não é. Por quê? Porque você começa a ter problemas urbanos. A Sorocaba, por exemplo, não tem condição de entregar mais água. A gente não tem água. Água, trânsito. Trânsito, tem uma polêmica na cidade hoje em torno da questão da nova rodoviária, onde vai ser, onde não vai ser, e assim, nenhuma comunidade quer por conta do problema do trânsito, né? A questão do abastecimento de água, do adensamento mesmo, não tem nem espaço territorial para crescer mais. Então tem que pensar isso do ponto de vista regional. E agora. Soiaba ali com problemas sérios de água também, né? Tudo Agora, o problema, Guto, é o seguinte, para poder ter crescimento, qual que é o motor do crescimento da economia? É o consumo familiar. E não tem como falar em crescer. 60% do PIB, quem puxa são as famílias, comprando no mercadinho do bairro, até trocando de carro, ou reformando a casa. E qual que é o problema central do Brasil hoje? Que a gente tem aí 70% das famílias brasileiras estão super endividadas. O que é o superendividamento? É a pessoa que está rodando o cartão de crédito, está no cheque especial, está com o orçamento já enforcado por vários anos com prestações, ou está no crédito consignado com dificuldade de pagar. Então, assim, se não for alterada essa situação aqui, a gente não tem porquê, nem vai ter crescimento. Por que uma empresa vai ampliar a planta se não tem demanda? Entendeu? Porque as empresas hoje estão funcionando com 60% da capacidade ociosa, essa é a questão. Entendeu? Então, numa situação como essa, fica difícil. Então, nós vamos ter que ter uma mudança no modelo de desenvolvimento do Brasil, para daí esses temas voltarem, porque hoje nenhuma empresa está vindo para Sorocaba. Faz tempo que não. Uma Toyota, por exemplo, se fosse fazer o estudo hoje, não viria para Sorocaba, nem abriria uma planta, porque ninguém está comprando um carro mais. Quando a Toyota fez o planejamento, o mercado de compra de carro novo no Brasil estava explodindo, né? Hoje, pelo contrário, né? Então, assim, essa, infelizmente, é o drama, que é o drama brasileiro, é que nós só vamos poder falar em novos investimentos se nós tivermos, de fato, uma economia aquecida. E me parece que o atual governo não tem muito interesse em aquecer a economia, até porque não faz nada nesse sentido, né? É uma coisa surreal. As pessoas estão sem renda, estão endividadas e a taxa de juros do Banco Central acabou de subir de novo, né? E para quem não sabe, ela é uma referência. Toda vez que sobe a Selic, né, sobe toda a taxa de juros do crediário para a pessoa física, sempre para mais, nunca para menos. Então, assim, era para a Selic não ter saído de 2%, que é onde ela estava no final do ano passado. Entendeu? E hoje está na casa dos 6%. Isso, qual que é o impacto disso na vida das pessoas? O cheque especial vai nas alturas, né? Então, assim, esse é um problema que a gente tem. Aqui para Itapetininga, né? A Itapetininga, por exemplo, não só Itapetininga, mas a região de Itapetininga ainda não conseguiu universalizar, por exemplo, o tratamento de esgoto. Entendeu? Que é um drama, todas as cidades têm essa dificuldade. Hoje, se nós conseguíssemos avançar no tratamento, levar água para todo mundo, esgoto, e tratar o esgoto, só isso já alavanca a economia. Então é uma discussão importante para se fazer com a Sabesp, né? Eu quero aqui, inclusive, eu vou conversar com o pessoal do partido aqui hoje, eu estou fazendo várias gestões junto à Sabesp, porque onde tem Sabesp, a Sabesp tem que fazer esses investimentos. E onde não tem a Sabesp, tem que ter pressão para que as autarquias municipais façam esse investimento. O Brasil pode crescer por 20 anos só investindo em saneamento. E só trazendo um número para o senhor, que hoje eu confirmei esse número, né? Segundo o mapa do saneamento 2021, agora, Itapetininga, ele apresenta, né, o grande, quando se pergunta, né, o pessoal da Sabesp, eles sempre falam esse número, né, 100% do esgoto tratado, mas do esgoto coletado, né, só que se coleta 90% aqui na cidade, então existe um gap ainda de 10% de que não coleta e que tem, sim, indícios de poluição dos nossos ribeirões aqui da cidade. Nós temos 2 ribeirões aqui que cruzam o centro da cidade, vários bairros ali, e muito esgoto clandestino ainda entrando nesses ribeirões, prejudicando o meio ambiente e também, de certa forma, com todos esses problemas daí que vão de encontro ao que o senhor está falando, né? Então. Mas, por exemplo, a Sorocaba está bem avançado também, mas quando você pega as cidades do entorno, que deve ser o caso aqui de Itapetininga, né? Você pega as cidades do entorno, quase nenhuma tem. Né? O tratamento do esgoto, não é a captação do esgoto, é tratar o esgoto, é fazer com que a água que é esgoto, que ela consiga retornar depois, inclusive até potável. Então, que é um investimento grande. Então, o Brasil poderia crescer por 20 anos só com investimento nessa área.
Então, assim, o desenvolvimento regional, né, nós podemos ter um avanço grande em geração de emprego se a gente tiver a Sabesp, que é uma empresa pública ainda, estadual, fazendo os investimentos nessa área. Né? Agora, em relação a plantas industriais, que é o caso aqui de Itapetininga, precisa de plantas industriais, dentro do arranjo institucional da região metropolitana, quando o Brasil voltar a crescer, porque hoje não tem, hoje nenhuma empresa do Brasil está perdendo investimento estrangeiro. Ninguém quer colocar dinheiro. Não, o Brasil perdeu 70 bilhões de dólares de investimento estrangeiro. Ninguém está pondo, por que vai pôr dinheiro numa economia que não cresce? Ninguém está pondo dinheiro no Brasil. Então, quando voltar a crescer novamente, e vai voltar a crescer o Brasil, vai voltar a se desenvolver, porque é inadmissível um país rico como o nosso, com 213 milhões de habitantes, ficar nessa situação, né? Aí nós vamos ter que retomar essa discussão. E por isso que é importante a região metropolitana. Sorocaba já está com muita planta industrial, já está, então tem que... Quer uma nova empresa quer vir para Sorocaba? Ah, não, então tem que vir para Itapetininga. Ah, Itapetininga já está cheio também, então vai para... Entendeu? Você vai distribuindo regionalmente, né? E integrando também a região. A gente pode integrar a região do ponto de vista de transportes, que ainda não avançamos nada, transporte intermunicipal. A questão ambiental e os reservatórios de água. Às vezes nós estamos sem água em Tupararanga, a gente pode captar em outro local. Itapetininga está sem água, pode captar em outra cidade. Também integrar também essa questão ambiental, os reservatórios de água. A região metropolitana é muito importante para isso. Precisa sair logo o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado da região. Ele precisa ser discutido quanto antes. Agora a expectativa é com essas mudanças todas que nós tivemos na direção da região metropolitana, que a gente caminhe de forma séria para isso, né? Mas, infelizmente, a decisão de crescimento econômico mesmo vai ficar para a próxima presidência da República, né? Muito bem, muito bem. E nós vamos falar de mais assuntos aqui, já trago mais alguns assuntos regionais e também vamos conversar aqui com o deputado a respeito de assuntos nacionais. Nós estamos acompanhando aí algumas brigas, existem todos os comentários aí a respeito de diversos assuntos, seja federais, seja a próxima eleição agora, 2022 promete também. Então, fique ligado aqui junto com a gente. Nós temos só um recado rapidinho para você do Edifício Catedral aqui no centro de Itapetininga. Muito bem, então você viu aí o Edifício Catedral, fica no Marco Zero de Itapê, rodeado por praças, rodeado também por comércio, tem um dos cartões postais ali da cidade, que é justamente a nossa catedral bem ao lado, então é um edifício muito legal, conheça também esse empreendimento aqui da nossa cidade. Hoje conversando com o deputado Raul Marcelo, ele que é deputado estadual, ele tá pelo partido PSOL aqui, está conversando com a gente, ele é de Sorocaba, fala muito sobre a nossa região aqui também. E, deputado, eu vou trazer aqui para você um assunto que tem dominado muitas das conversas aqui na nossa cidade, um assunto antigo aqui de Itapetininga e que eu gostaria de ver a sua opinião sobre isso. Eu sei que o senhor teve um trabalho grande lá com respeito ao CHS, ao Conjunto Hospitalar lá de Sorocaba, e o hospital é um dos problemas aqui da cidade. Nós vemos assim que Itapetininga, por muitas vezes, pelos últimos números, pelo menos divulgados, Itapetininga paga muito mais da metade da conta do hospital, um hospital que atende 13 municípios, um hospital que atende, se eu não me engano, 5 presídios, são 2 em Itapetininga, 2 em Guareí e 1 em Capela do Alto. Toda essa população carcerária é atendida aqui. E o repasse do Estado é baixo, o repasse da União é baixo e a população de Itapetininga acaba pagando essa conta, né? Como que o senhor vê essa questão? Uma cidade do tamanho de Itapetininga, 160 mil habitantes, não está na hora de ter um dispositivo do Estado ou assumir essa conta por parte do Estado aqui? Então, Guto, eu até acompanhei uma época que o governador não estava nem fazendo os repasses para esse hospital, sim, né? Que é hoje um hospital regional. E depois da nossa denúncia, inclusive, acabou que normalizando o repasse, que é o básico que deve ser feito, né? Eu também vou visitar aqui em Itapetininga uma unidade de saúde, que é a unidade de saúde ali do bairro Taboãozinho, que nós conseguimos uma reforma completa, custou R$300 mil, com trabalho junto com o Vitor, com o Ivan e com os membros do partido aqui na cidade, né? Então, inclusive vou passar lá depois para checar, para ver como é que ficou a reforma. A saúde, depois da pandemia, ela entrou no centro da agenda das preocupações do país, né? E eu acho que duas coisas ficaram muito claras para todos nós brasileiros. Uma, a saúde primeiro, né? A saúde privada, ela não dá conta de atender de fato as demandas dos brasileiros. Por quê? Porque ela esbarra numa situação muito clara.
Quando o custo do atendimento começa a ficar caro, não interessa para o plano. Quem tem dúvida disso é só olhar a situação da Prevent Senior na CPI. Né? É importante você pagar todo mês e não usar. Quando você quer usar, quando você quer usar, né? Por quê? Porque o custo de uma UTI por dia é em torno de R$5.000. Entende? Então, assim, para o plano de saúde, ainda mais o caso da Prevent Senior, que só atendia idoso, né? E eles falavam que nós cobramos pouquinho. Cobrava pouquinho, só que quando as pessoas precisaram, aconteceu aquele descalabro, né? 18.000 internações e 4.000 óbitos. Foi isso que aconteceu na Prevent Senior. E existia uma orientação, né? Para que as pessoas, para que os profissionais tirassem os idosos dos leitos de UTI e mandassem para casa para tomar outras substâncias. E aí a letalidade foi lá em cima. O plano de saúde ele pode ser interessante, mas quando ele só é interessante, ele só atende para valer mesmo quando ele é muito caro, quando o custo dele é muito alto. Então, aquelas pessoas que conseguem pagar bastante, né? Aí sim elas vão ter um atendimento adequado. Né? Então você tem dois problemas. Na saúde privada, a pessoa paga, né? Só que quando precisa de uma atenção cara, não tem. Atenção barata tem. Para um clínico geral, uma consulta aqui, uma consulta ali, eles atendem bem o plano de saúde privado. E o setor público, né? Quando a pessoa precisa de uma internação, ele vai ter. Se precisar ficar internado 6 meses, vai ficar no setor público. O difícil é você passar pelo gargalo. Né? No posto de saúde, pegar a guia, ir no PA. A fila é muito longa. Então nós temos, e no Brasil a gente tem hoje aproximadamente aí 26, 27% dos brasileiros com plano de saúde privado. Então qual que é o caminho correto para nós, que é o caminho, por exemplo, que a Inglaterra, que a Espanha acabaram trilhando, é você expandir o setor público e você ter a saúde privada complementar, mas com uma boa fiscalização e, de fato, com um plano de saúde que for atender o setor privado, que ele seja, de fato, real, que a pessoa que pague não precisa depois entrar com um advogado para poder garantir a internação dela, e que não sejam cláusulas draconianas, né, de saúde. Concretamente, nós teríamos no Brasil aproximadamente apenas 5% da população com plano de saúde, né, porque eles vão ficar muito caros se eles forem, de fato, trabalhar corretamente. Né. Então, nós teríamos que ter um sistema de saúde para atender 95% da população. Então, é essa que é a questão central para nós hoje. E ficou claro que não dá para a gente ter um sistema de saúde que não seja eficiente, porque quando ele não é eficiente, acontece o que aconteceu. Né? São 600.000 mortes. Você vai falar, o presidente da República teve muita responsabilidade também na forma que encaminhou a questão. Teve responsabilidade. Não é? Mas o sistema de saúde nosso também ele tem uma série de carências. Né? O Brasil, por exemplo, não tem uma indústria de saúde. A gente não tinha respirador. Só tem 4 empresas no Brasil que fabricam respiradores. Uma é a Argentina, inclusive. De brasileiros são 3. E existe um componente, que é um componente, inclusive, sofisticado, porque tem que emparelhar, cada pulmão tem um funcionamento. Ele tem que emparelhar o respirador com o pulmão. Né? E esse componente é importado. Por isso que teve apagão de respiradores. Um país do tamanho do nosso não ter condição de produzir vacina. Entendeu? Então, assim, nós precisamos construir um complexo industrial de saúde no Brasil e tendo como eixo central a saúde pública para garantir que o brasileiro que precise tenha atenção. Então esse é o grande desafio. Não é? E eu acho que fica essa lição, inclusive, para a nossa geração. Viu? A nossa geração tem um canteiro de obras para trabalhar em cima disso. O que seria isso concretamente aqui em São Paulo? Concretamente aqui em São Paulo, nós deveríamos caminhar para a regionalização, né? E garantir que aonde os hospitais regionais não deem conta, que nós tenhamos novos hospitais regionais. Sorocaba nós temos lá o CHS, que é o hospital regional. Ele não estava dando conta. Então teve uma luta muito grande, surgiu um novo regional, que é na Raposo Tavares. Né? Que todo mundo que está indo, o Adib já tem, todo mundo que segue ali, tem um problema de gestão ali, mas enfim, ele é porta fechada, mas foi construído um novo equipamento público. Né? Aqui em Itapetininga, que é também dentro da região metropolitana, é um polo, ela precisa ter condição, porque não compensa você ter um hospital em cada cidade. Porque não vai ter demanda. E hospital, um complexo é caro, você tem que fazer um leito de UTI, ar-condicionado, é uma estrutura. Então, não tem problema centralizar, desde que essa centralização ela seja adequada para atender. Né? E num município pequeno, que tem a população pequena, você coloca lá um PA, um ponto de atendimento, precisando de uma cirurgia de média complexidade, uma urgência, você faz o translado para o hospital regional. O que não dá é para o hospital regional de Itapetininga continuar asfixiado como está, né? Eu acho que aqui, inclusive, já tem condição de ter um novo hospital. O governo do estado poderia construir um novo hospital. Achei, inclusive, que no governo Dória sairia. Ele chegou a prometer, né? Porque aqui nem hospital estadual não é, é um hospital municipal. É um hospital municipal que funciona com verbo estadual e ele funciona como um regional, né? Ele funciona como um regional.
E aí o governo faz a complementação e exige o atendimento da população da região. Só que o problema é que está asfixiado já também, né? Então, Mas será que não é força política isso, deputado? Você pega nem região do Vale do Ribeira, pega Registro e Pariquera-Sul, duas cidades se juntar não dá o tamanho da população daqui. Tem 2 hospitais regionais lá, mantidos pelo Estado, e um deles de referência, acho que de cirurgia facial, algo desse tipo. E aqui nós não temos, se precisar de um cateterismo, não faz Itapetininga. Tem que mandar para Sorocaba. Eu acho que nós teríamos condição de ter um novo hospital aqui, igual que a gente tem na Raposo, na linha mais ou menos do Adib Jatene, né, para atender a população aqui. E aí inclusive você libera o orçamento da cidade para poder investir naquilo que dá mais resolutividade, que é a unidade básica, né? Sim, sim. Que a unidade básica tem uma coisa que ela é importante, que ela pode fazer com que as pessoas evitem de ficar doentes, entendeu? Que é um lado da Prevent Senior, inclusive, que eles faziam muita propaganda, né? Porque a Prevent Senior, o que ela faz? Ela é um plano que não tem viabilidade econômica. Por quê? Porque o plano, como é que os planos funcionam? Eles são intergeracionais. Quem mais demanda a saúde? Mais idoso. Quem demanda menos? Mais jovem. Então você chama essas pessoas, você cobra delas a quantia, um vai usar menos, outro vai usar mais, se equilibra e tem um equilíbrio financeiro que chama. Eles só trabalham com idoso. Por isso, inclusive, que fizeram essa loucura que fizeram, porque como a doença da Covid pegou mais idosos, né? Então sobrecarregou o hospital, e em vez de eles abrirem o jogo, falar, vamos ter problema financeiro aqui, mas a vida das pessoas é mais importante, então vamos tratar de forma séria a questão, eles resolveram jogar sujo, né? E aí deu essa crise toda e praticamente acabou, né? Então, qual que é o interessante deles? É que a Prevent Senior, para poder ter lucro, ela trabalhava para evitar que o idoso precisasse usar a sua rede. Então ela ficava monitorando o idoso, para garantir que o diabético tivesse o acompanhamento, que tomasse o remédio, que fizesse uma caminhada. Tudo fosse Eles tratado montaram logo no uma estrutura de call center para ficar ligando para o idoso o tempo todo. Porque nem todo idoso tem cuidador, e às vezes esquece de tomar um remédio, por exemplo, pressão alta, vai embora e tem que ir para o hospital. Então, qual que é a grande questão da unidade básica de saúde? Não é ela poder fazer esse acompanhamento diário dos nossos idosos, do hipertenso, do obeso, da pessoa que tem diabetes, para evitar que essa pessoa precise depois de uma internação, de uma cirurgia de média complexidade ou vá para uma UTI. Entendeu? Então, por exemplo, uma unidade básica de saúde pode organizar uma caminhada com as pessoas em volta da unidade ali, entendeu? 2, 3 vezes por dia. Teve em Sorocaba uma época que nós tínhamos grupos de caminhadas, as pessoas tinham até camiseta, empresas financiando. E isso desafogou os hospitais todos, porque você faz uma caminhada. Agora foi feito estudo nos Estados Unidos que se você der 4.100 passos por dia, por 40 anos eles monitoraram 2 grupos. O grupo que fazia essa caminhadinha, ele alongou o tempo de vida e demandou menos o sistema de saúde. Então, assim, hoje a maior expectativa de vida é na França, bater o Japão. O ministro falou que são 5 pontos. Envolve educação, envolve alimentação, e um deles é a mobilidade, que as pessoas usam muito o transporte coletivo, então anda todo dia, 1 quarteirão, 2. Então, isso é uma unidade básica de saúde que faz. Então, a gente tem que fortalecer essa porta de entrada. Por isso que é muito ruim quando uma prefeitura tem que despender muito recurso para atender a alta complexidade e a média complexidade, porque ela perde financiamento para fazer o que é a sua função, que é a unidade básica de saúde, né? Então, eu acho que está correto o movimento que tem aqui em Itapetininga pelo novo hospital, ou para que o governo do estado encampe o hospital municipal e transforme ele no hospital estadual de fato e aporte os recursos, né? Eu tenho todo o meu apoio aqui, inclusive quando a gente trabalhou junto com o Vitor aqui, com o Ivan, para aportar recursos na unidade básica de saúde de Taboãozinho, eu fiquei muito feliz porque eu sou entusiasta aí das UBSs, né? Isso, é uma porque região elas são muito importantes, né? É uma região que tem crescido bastante, o pessoal que está acompanhando, depois vai poder ver lá mesmo, né? É uma região assim que em poucos anos, em 5 anos, ela mudou o rosto de toda a região, pelos investimentos privados que chegaram lá, mas que, de certa forma, vem também essa é uma necessidade ali da região, né? Eu já vou entrar nesse movimento aí, para que a gente tenha um aporte de mais recursos ou a construção. Acho que temos que juntar todos os parlamentares aqui da região para brigar pelo novo hospital aqui para a região de Itapetininga, né? Que seria uma boa, vai desafogar inclusive o regional. Exatamente. E vamos lá, deputado, agora falando um pouquinho de temas nacionais, né, deputado? Eu sei, já conversei com o Vitor aqui, eu queria até ver a sua opinião a respeito disso, né? Nós estamos vendo uma eleição caminhando de novo para uma polarização entre o grupo do Bolsonaro e o grupo do PT. Não, de certa forma, um grupo que tenha uma adesão total contrária a ele, mas é um grupo de um partido específico, que é o partido do PT, um partido que liderou a esquerda durante muitos anos, mas que nos últimos tempos tem sofrido, vamos dizer assim, muitas
vamos dizer assim, pensamentos contrários, né, outras linhas dentro da própria esquerda que não legitimam mais como grande representante da esquerda. Como que o senhor está nesse caminho? Né? O senhor vê como o PT ainda não é um grande nome, tem que fortalecer o PT para ganhar, ou o PSOL, outros partidos podem colocar um candidato para ser a nova cara da esquerda? Olha, primeiro que a gente tem que fazer um balanço da experiência do PT no governo, né? Para discutir se vai apoiar o Lula ou não. O PSOL hoje está dividido nacionalmente, ele é o meu partido. A gente tem metade, praticamente, que quer ter uma candidatura própria e a outra metade que é apoiar o Lula já no primeiro turno. No segundo turno aí é consenso o apoio a quem for com o Bolsonaro, nós vamos apoiar o rival para evitar a continuidade do governo Bolsonaro. Então isso aí já está tranquilo entre nós. Então esse apoio ou não, ele passa muito pelo balanço do que foi a experiência do governo do Lula e do governo da Dilma. Que se por um lado nós tivemos projetos sociais importantes, inclusive geração de emprego, o segundo governo do Lula teve crescimento econômico, programas como o ProUni, Bolsa Família, Luz no Campo, a expansão das nossas universidades, que foi muito importante. Por outro lado, o Brasil sofreu um processo de desindustrialização sem precedente. Porque o pouco que teve de valorização da política social e aumentou o poder aquisitivo do povo brasileiro, não foi acompanhado numa política industrial. Então o que aconteceu? Todo esse aumento da renda, que não foi muito, ele foi captado pelas importações chinesas. Na verdade, quem mais ganhou com o crescimento da renda do povo brasileiro durante esses governos foi o governo chinês, que acabou aportando no Brasil um mar de produtos eletrônicos, de roupas. Por exemplo, Sorocaba era a Manchester Paulista, era a referência em indústria têxtil. Sempre foi. Né? E hoje é tudo terra arrasada. Terra arrasada, hoje essas roupas que nós estamos usando aqui... nacionais sofrem muito. Não, Franca, que era referência de sapato. Hoje é tudo do Vietnã, Camboja, da China. Entendeu? Então, assim, foi feita uma promoção de abertura das fronteiras. Para nossa sorte, não aconteceu isso em relação aos carros. Iam entrar carros chineses no Brasil por R$5 mil. Nós íamos ter uma quebradeira generalizada, não ia ter mais emprego nenhum na ABC, e não existiria nem a Toyota em Sorocaba, se acontecesse esse descalabro. Então, nós temos uma crítica à experiência do que foi o governo do PT. E a crítica está localizada aí, é uma crítica, portanto, pela esquerda, de que políticas sociais houveram, no entanto, não teve um programa para poder acompanhar, fazer com que esse crescimento da renda fosse acompanhado de uma industrialização no Brasil, e gerou um ressentimento na juventude. Muitos jovens que fizeram ProUni, que foram para a universidade, hoje, infelizmente, têm diploma de ensino superior, mas estão trabalhando com Uber, ou estão desempregados. E, inclusive, isso gerou uma parte daquela juventude que foi para as ruas em 2013, né? A gente tinha expectativa que a Dilma ia atender aquela demanda. Qual que era aquela movimentação em 2013? A juventude queria passe livre, ou seja, estava na cidade e não conseguia se deslocar pela cidade, né, por conta do preço das passagens de ônibus. A juventude queria universidade, queria emprego de qualidade. Né? A Dilma acabou que não atendendo, e toda aquela mobilização foi arrastada depois pela extrema-direita. Né? Surgiram movimentos como o MBL, e a própria Bolsonaro acabou que surfando nisso, aí veio o golpe contra a Dilma, e o resto da história a gente sabe, é o Bolsonaro, o Temer, né? A ponte para o futuro, e Bolsonaro, e a situação do Brasil só piorou de lá para cá. Então, assim, nós podemos até ter um apoio em relação à candidatura do Lula, podemos, mas nós queremos dialogar sobre o que vai ser feito no Brasil. Para além de vencer as eleições, o mais importante é saber qual é o projeto que vai ser executado. Por exemplo, Petrobras vai continuar com a política de dolarização dos seus preços? Porque não tem como. Hoje o Brasil tem petróleo. Se nós fôssemos um país que não tivesse petróleo, tudo bem, mas o Brasil tem petróleo. Tem sentido a gente entregar a refinaria para empresas internacionais, para que elas venham aqui, peguem o nosso pré-sal, façam um refino nas nossas refinarias e coloquem esse combustível já refinado no navio e levem para o exterior. Entendeu? Tem sentido um negócio desse? Foi 100 anos para construir a Petrobras. Tem sentido trabalhar com preços internacionais, sendo que o custo de produção da Petrobras era para estar o litro da gasolina em R$ 3,29. Hoje, em Fernando de Noronha, já está sendo vendida a gasolina por R$ 9,21. R$ 9,21 o litro da gasolina. Deu gás de cozinha, R$ 135. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem, o Brasil tem petróleo. Então, se for para continuar isso, não tem sentido nós apoiarmos. Agora, se for vai mudar essa política, a Petrobras vai cumprir a sua função pública, porque a Petrobras é uma empresa pública, a gente pode esquecer isso. Então, ela tem obrigações com o povo brasileiro. Ela deu 42 bilhões de dólares
de lucros e dividendos para os seus acionistas, pô, no último trimestre. E a população está cozinhando a lenha. No Brasil hoje tem mais gente cozinhando a lenha do que no gás, porque o preço do gás de cozinha explodiu. Tem muita gente deixando o carro na garagem porque não tem condição de abastecer mais. Então, assim, e os preços é efeito cascata, né? Porque você aumenta o diesel, o preço do alface aumenta porque ele precisa do traslado do caminhão. Tudo fica mais caro. E hoje nós temos uma inflação de alimentos no Brasil, que o brasileiro comia carne de vaca, passou a comer carne de porco, foi para o frango, agora está no pé do frango e já tem açougue vendendo a R$4 o quilo do osso, que era doado para tratar animais, essas coisas. Hoje já tem gente comprando porque não tem dinheiro. Então, assim, e 20 milhões passando fome, né? A matéria da Folha de ontem. Então, é uma situação de calamidade pública e a Petrobras tem responsabilidade nisso. Então, assim, vai mudar essa política, a gente apoia. Do contrário, nós vamos lançar nosso candidato para poder falar essas questões abertamente ao povo brasileiro, né? De que o Brasil precisa, de um lado, distribuir renda, porque a desigualdade no Brasil é muito alta, mas ao mesmo tempo que distribua a renda, nós precisamos ter um programa também de desenvolvimento nacional, que leve em conta, por exemplo, o Brasil produzir os produtos, sobretudo na Bolsa, Itapetininga, né? A gente tem aqui muito agronegócio aqui na região, né? Mas Itapetininga poderia ser um polo tecnológico, por que não ter uma fábrica de celulares aqui, fábrica de computadores, energias renováveis? O Brasil está aí, nós estamos diante de um apagão, né? O preço da energia está subindo porque não tem oferta de energia. Nós podíamos ter fotovoltaica, entendeu? Energia eólica, nós podemos retomar tudo isso com força. E você pode ir pegando as regiões e colocando esses polos nas regiões, entendeu? Com financiamento público, estimulando biomas e novas indústrias, né? Startups, essas coisas todas. Então, coisas que são fáceis de fazer, está todo mundo fazendo isso. Pô, a China era um país agrário há 40 anos atrás, hoje é o maior PIB industrial do planeta, entendeu? Então, assim, a Coreia do Sul não sabia nem fazer televisão de tubo. E em 30 anos eles começaram a fazer essa daqui, a televisão de plasma, entendeu? E hoje está a Hyundai aí, que era uma fábrica que fazia uns carrinhos, entendeu? Uns tratorzinhos, umas picapinhas, que era apelidado tudo de cinzeiro com roda. Hoje a Hyundai tem uma planta aqui em Piracicaba, é uma das maiores montadoras do mundo. A Hyundai, entendeu? a Samsung. A Samsung, entendeu? A Toyota era uma fábrica de costura, entendeu? Então, assim, tem como fazer. Nós fizemos a Petrobras. Então, agora precisa ter um plano nacional de desenvolvimento que leve em consideração essas coisas todas, né? O Brasil é um dos 8 países que faz avião. Como é que foi que o Getúlio montou? Ele fez ele projetou, né? A Embraer e do lado da Embraer o ITA. Instituto de Tecnologia. E aí tem o Super Tucano, entendeu? O KC-36 agora, né? Aquele cargueiro que dá para apagar incêndio, mas dá para carregar armamento também, vai vender para o mundo inteiro isso. Então nós temos que ter, lá em São José dos Campos, ajudou demais o desenvolvimento lá. Itapetininga, né? Sorocaba acho que tem espaço ainda, Vale do Ribeira, mas várias regiões do Brasil que estão com pouca planta industrial, você pode levar projetos assim, entendeu? A celular, por exemplo, computador, dá para fazer. Aqui não tem sentido importar essas coisas, né? Quem está produzindo isso aqui hoje é lá no norte da China, a Foxconn que faz isso aqui. Põe no navio e manda para cá. 1 milhão de pessoas trabalhando lá e aqui a juventude tudo desempregado. Então, esse é o ponto, entendeu? Então, a discussão para nós, para o ano que vem, ela passa por mais do que as pessoas, pelo projeto. E agora, é claro, dependente de quem for para o segundo turno com o Bolsonaro, nós vamos apoiá-lo. Isso aí já tem consenso, porque a leitura que a gente faz em relação ao governo Bolsonaro é que ele conseguiu superar o Jânio Quadros, né, de governo atrasado. Para quem não lembra, o Jânio Quadros foi um presidente do Brasil que ficou 1 ano brigando para obrigar as mulheres a não usarem mais biquíni nas praias, né? E nós temos hoje um presidente da República que está monopolizando o debate nacional já há meses em torno do voto impresso, uma coisa que não tem nada. O Brasil está preocupado com o Brasil, precisa de emprego, né? De emprego e debelar a pandemia. E ele tem responsabilidade nessas 600 mil mortes aí também. Muito bem. Deputado, falando também agora um pouquinho sobre um grande nome, né, que acredito que seria o possível candidato do PSOL à presidência ou ao governo do Estado, não possível não, que seria o nome do Guilherme Boulos, né? Ele esteve aqui presente na nossa região, veio aqui no nosso Instituto Federal também, e ele, como que o senhor vê, vamos dizer assim, esse caminho para ele nessa próxima eleição de 22, né? Ou seja, com o partido fechando questão de que vai lançar o candidato, ele seria o grande nome, ou talvez tentar aqui no estado de São Paulo, já que ele teve um resultado tão bom na capital, né? Ou seja, tem já uma força política muito grande aqui dentro do estado, às vezes tentar algo para, quem sabe, conseguir um governo do estado para o pessoal. Olha, o Boulos é uma das principais lideranças, e das mais promissoras do Brasil, inclusive, né? Ele saiu de uma eleição em São Paulo com 2%, 3% e foi para o segundo turno. E se nós não tivéssemos a pandemia, tivéssemos em uma condição normal, nós poderíamos ter ganho a eleição lá. Porque, de fato, a condição da campanha foi muito difícil, né?
Porque a esquerda, geralmente o calor humano, as plenárias, as grandes caminhadas, isso aí prejudicou demais com a pandemia, porque não dava para fazer praticamente nada por conta das questões das normas sanitárias, e corretamente nós estávamos obedecendo as normas, né, e trabalhamos em prol das normas sanitárias no processo eleitoral. Ele é uma liderança promissora, por quê? Porque ele é envolvido no movimento que é um dos mais importantes no Brasil hoje, que é esse sonho que o brasileiro tem, sobretudo o brasileiro jovem, de ter uma casa para morar. Hoje, segundo a Fundação João Pinheiro Guimarães, são 6 milhões de famílias sem teto no Brasil. E com a pandemia, essa pesquisa foi feita antes da pandemia, com a pandemia essa situação deteriorou ainda mais, porque muita gente que por conta do desemprego cortou o aluguel. E é normal, aqui em Itapetininga nós chegamos aqui, tem gente no semáforo, todas as cidades hoje estão sim de gente no semáforo. Né? São Paulo, a região da República em São Paulo, parece camping de verão. Sim, são milhares de pessoas morando em barracas. A Sorocaba também está cheio. E aqui Itapetininga, nós vamos andar aqui e não precisa andar muito não para ver isso aí. Então, assim, muito jovem que parou de pagar aluguel, foi morar com os pais, morar com os avós. E a construção civil, ela é muito importante porque ela pode gerar muitos empregos, que puxa a economia nas duas pontas. Puxa tanto para mobiliar a casa, pôr a televisão, pôr o sofá e tal, comprar os eletrodomésticos, quanto também na parte de matéria-prima. Então ela puxa manufaturado e matéria-prima, que você precisa do cimento, você precisa da areia, né? Você pode fazer os tijolos, você precisa da madeira, então você puxa dos dois lados. Um plano na área habitacional, ele pode ser a solução para a geração de empregos no Brasil. E inclusive é um emprego que não precisa de uma grande formação, porque você pode contratar pessoas, inclusive, que não têm diploma, para trabalhar na construção civil. Então, o centro do eixo que nós vamos defender com o Guilherme Boulos é um amplo programa de habitação. Hoje nós temos uma pessoa de Sorocaba, que para mim, eu vou dizer que é uma tristeza, né? É o filho do ex-prefeito Renato Amari, é o Flávio Amari, não entregou 10 mil casas durante a sua gestão, no estado inteiro. Então, assim, é o pior secretário de habitação. E aqui eu vou dizer aqui, porque eu já falei isso para ele, que nós já tivemos na história do estado de São Paulo, da história do estado de São Paulo. É uma tragédia que aconteceu. Não sei por que colocaram esse homem lá. Eles fecharam a CDHU ainda. Não é? Então, assim, hoje a CDHU, que era uma empresa pública pujante, entendeu? Recebia 1% de ICMS para fazer casa a custo barato. Não é? Hoje está tudo dentro, ele viu um biombo dentro da Secretaria da Habitação e não saiu habitação para ninguém. Aliás, não sei como é que o Dória vai explicar isso na eleição. Se ele quer ser presidente da República, como é que pode o governador do estado mais rico da federação não ter um amplo programa de habitação no estado que está mais sofrendo por falta de habitação? Então, como o Boulos ele é um líder das famílias sem teto, a ideia é que tem um amplo programa na área habitacional. Então, assim, é uma campanha que tem muito para crescer. Por quê? Porque esse é um drama. E você tendo um bom programa nessa área, você pode, inclusive, resolver vários problemas, não só da habitação, como do emprego. Então, nós estamos defendendo que ele seja candidato, que mantenha o seu nome, né? Existe uma pressão grande do PT para que apoie o Haddad, mas a avaliação que a gente tem é que o Haddad já foi candidato, foi prefeito de São Paulo, nem para o segundo turno foi. Então, foi candidato a presidente da República, não conseguiu vencer o Bolsonaro, que era um candidato assim, desqualificadíssimo, né? Vamos ser sinceros, ficou 30 anos no Congresso, nunca aprovou um projeto de lei, né? Então, assim, existe uma rejeição muito grande em relação ao seu nome, é por isso que nós estamos achando que é um momento de inovação, de ter caras novas. O Boulos é muito jovem, entendeu? E tem uma ligação forte com o movimento social, né? E eu acho que ele pode fazer uma grande campanha e vai acontecer o que aconteceu na capital. Pode anotar aí, ele vai começar, está com 11% hoje, mas depois cresce, porque a juventude se empolga com a sua campanha, sobretudo na rede social, ele é muito forte, né? Então ele teve esses dias em Botucatu para fazer uma reunião lá, quase 1.000 pessoas apareceram lá para ver, ele teve que fazer uma assembleia na praça, comício na praça. Então tá aí, hoje existe a juventude está procurando caras novas na política e o Boulos está aí para isso. Então agora, claro, tem uma conversação toda, né, porque tem a questão nacional também, né, mas eu acho que como não existe mais risco de golpe, quem viu aí o 7 de setembro, né, o Bolsonaro depois do 7 de setembro foi pedir desculpa, né, falou mal do Alexandre de Moraes, no outro dia, desculpa, Alexandre de Moraes. Voltou para trás. Pôs aqueles tanques lá, tudo com escapamento fundido, com motor fundido, batendo as goelas para rodar lá em Brasília. Então, assim, não tem risco de golpe. E o Bolsonaro está perdendo a popularidade. Eu acho que num cenário como esse é tranquilo, nós temos uma candidatura própria e o nome do Boulos é um nome muito forte, né? Afinal de contas, ir para a principal cidade do país ao segundo turno não é pouca coisa, né? E aqui em São Paulo eu acho que tem uma fadiga também com a PSDB, não? Eles já estão aí, já desde o Franco Montoro. O Serra era secretário do Franco Montoro. Depois eles foram para o governo Fleury,
e o Covas elegeu, nunca mais saíram. Então aí no governo já fizeram raízes, né? E eu acho que está na hora de nós fazermos uma mudança em São Paulo, então nós vamos seguir com ele. E com todo respeito aos demais postulantes, né? Tem muitos candidatos aí que vão sair, talvez a gente seja o maior número de candidatos da história da eleição do governo de São Paulo. Boa sorte para todos, mas nós temos o nosso projeto e temos um bom nome, né, que é o Boulos. Deputado, para encerrar, falando da situação aqui da nossa cidade, com respeito à questão política mesmo. Nós tivemos a última eleição aqui de Itapetininga, né, agora nesse último ano 2020, onde nós tivemos 2 candidatos mais à esquerda aqui, né, que foi o Fádio pelo PT, o Vinícius professor Vinícius aqui pelo PSOL, né, mas que ambos ali tiveram uma votação bastante, de certa forma, teve bastante dificuldade, né, de angariar, de conseguir chamar a população para votar e acreditar no projeto deles, né. Itapetininga tem, vamos dizer assim, acho que um pouco da região aqui, um público que se autodeclara mais de direita, né? Que nós tivemos, o Bolsonaro teve 80% dos votos aqui, tudo, né? Como que o senhor vê o desafio para esse pessoal, para quem comunga dessas ideias, para conseguir convencer e mostrar, vamos dizer assim, o que ele tem de projeto aqui para a nossa região, para a população em geral? Olha, a esquerda sofreu um desgaste, todo o conjunto dela, porque a esquerda ela é muito diversa. Importante dizer aqui, você tem vários matizes de esquerda, como na direita também, não é tudo igual. E teve um desgaste muito grande por conta da experiência, sobretudo no governo da Dilma. Né? A Dilma sofreu um golpe parlamentar, mas o segundo mandato dela foi um desastre completo, né? Ela deu desoneração fiscal aí de 500 bilhões de reais para o pessoal da Fiesp ali, né? Não pagar mais imposto, e mesmo assim não gerou emprego nenhum. Ela abriu o segundo mandato fazendo uma reforma da Previdência, anunciando uma reforma da Previdência, acabou que não levando à frente. Né? Então, assim, teve uma crise, desemprego, né? Teve aumento de taxa de juros. Então, assim, foram vários problemas que aconteceram ali. E também as denúncias e os escândalos de corrupção, que não foram poucos. Foram muitos, sobretudo na Petrobras, que é a principal empresa pública do Brasil. E acabou que muito disso respingando na esquerda como um todo. E aí você tem, vamos dizer assim, inclusive a extrema-direita bolsonarista, ela cresceu em cima dessa questão, da crítica ao petismo, né? O pessoal chamava até do movimento antipetista, que acabou que dando margem. É claro que você teve também muita falsificação, né, no debate político, você teve uma instrumentalização do Poder Judiciário, né? O Moro, por exemplo, um juiz que saiu fazendo política, né? Usou a toga para fazer política, o próprio STF reconheceu isso. Então você teve uma série de fatores ali que contribuíram para um crescimento da extrema-direita no Brasil, uma dificuldade para que a esquerda pudesse avançar. Não foi só aqui em Itapetininga, não. Eu tinha ido para o segundo turno em 2016, na última eleição não fui para o segundo turno. Faltou 2.000 votos, é verdade. Foi bem apertada a eleição, mas também não fomos, entendeu? Então é que agora a capital de São Paulo ela já começou a perceber, e ali é o farol do país, que a extrema-direita também não tem nada para apresentar para o Brasil. Porque eles estão lá desde o Temer, né? Então você percebe, da mesma forma que cresceu uma extrema-direita na crise, e na crise do governo da Dilma, que existia uma leitura geral de que era um governo de esquerda, e aí então a população cobrou muito da esquerda, né? Agora também tem uma fadiga de material da extrema-direita, né? E aí você percebe aí o Bolsonaro com 24% de índice de aprovação e de rejeição é o maior da história. 69% do povo diz que não vota nele em hipótese nenhuma, né? Então, a minha avaliação é que nós vamos ter uma retomada do campo de esquerda daqui para frente no Brasil. As pessoas estão percebendo que o Brasil precisa, de fato, de um rumo de distribuição de renda. Porque a esquerda, basicamente, desde que o capitalismo surgiu, né, do ponto de vista histórico, aí tem 500 anos, mas o marco é a Revolução Francesa, a esquerda é a igualdade, né? É isso, é lutar por justiça social. É isso que identifica uma pessoa de esquerda. Então, eu acho que a agenda da extrema-direita, ela frustrou no país. E aí, então, nós vamos ter a população buscando novamente essa agenda, que é uma agenda de valorização da educação, da saúde, taxação de grandes fortunas, políticas sociais, políticas redistributivas. Então, eu acho que essa agenda vai estar forte. Então, porque é um pêndulo, né? Você pendeu para um lado e agora nós vamos ter uma retomada. Somente na próxima eleição, então, vai ser... O grande desafio é retomar com uma esquerda arejada, com uma esquerda revigorada, com uma esquerda capaz, inclusive, de apresentar um programa para o Brasil que empolgue a população e a juventude e que, de fato, consiga transformar o país. Porque o Brasil, eu repito, é um país que tem muitas potencialidades, não tem cabimento. Nós temos 50 milhões de desempregados no Brasil e 20 milhões passando fome no país que mais exporta alimentos, entendeu? Uma coisa, pagar as pessoas deixarem o carro em casa porque não tem dinheiro para comprar gasolina num país que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, entendeu?
Então aqui não é um país que não tem potencialidade, o Brasil tem potencialidade, então a gente tem reservas naturais, a população é pequena em relação ao tamanho do território, então eu acho que esse é o desafio. Então na minha avaliação o pêndulo vai vir agora para o campo mais à esquerda, as pessoas vão procurar isso, inclusive quando a gente olha a pesquisa já está apontando, né? O Lula ganhando a eleição no primeiro turno, né? Tem 2 candidatos, né? O Haddad mais centro-esquerda e um candidato de esquerda que é o Boulos, os 2 estão na frente das pesquisas para o governo de São Paulo. Então eu acho que esse giro já aconteceu, a população já está fazendo uma reflexão de que de fato a canoa da extrema-direita fez água, né? E fez água com merecimento, porque nós tivemos um presidente que fez chacota com as pessoas que estavam morrendo asfixiadas, né? Essa que é a verdade. O Bolsonaro existiam os assessores que lhe falaram que o correto era comprar vacina, que a cloroquina, olha, bem no começo lá ainda, olha, tem que ver. Os Estados Unidos, né, o Trump estava com a cloroquina no começo, mas depois largou, passou para a vacina, quando viu que não tinha eficácia. Então, e ele segue até agora batendo na tecla da cloroquina ainda, né? Então, assim, ele queria que a economia não parasse, no fundo era essa a discussão que tinha, o Brasil não pode parar, então dá cloroquina e manda o povo trabalhar. Resultado, morreram 600 mil pessoas, a economia está se arrastando, não saímos da pandemia, da crise, na verdade a gente não saiu da crise. Muita gente quebrou, né? Pequeno comerciante, economia familiar, por exemplo, que não tem capital de giro, faliu todo mundo, né? Sorocaba, o centro, é só vende-se e aluga-se. E aqui Itapetininga está igual também. Entendeu? É aquele restaurante familiar que não aguentava ficar sem... Não tinha dinheiro para poder segurar, né? Ficar um ano praticamente fechado. Então ele prolongou a crise, dificultou a economia e morreu esse mar de pessoas, 600 mil mortos. Então, quando na verdade a gente era para ter o Brasil, segundo os especialistas, aí 150 mil mortos no máximo, se nós tivéssemos comprado a vacina em novembro do ano passado, quando foi oferecida pela Pfizer, né, através de mais de 100 e-mails, um contrato de venda de vacinas para o Brasil. Ele não fez o contrato, insistiu na cloroquina e só foi se interessar por vacina no final de fevereiro, começo de março, quando o Ricardo Barros apresentou aquelas intermediárias, aquelas empresas com paraíso fiscal na Índia, a história da Covaxin, e depois a história da AstraZeneca lá com aquela empresa do Cabo lá, policial militar de Goiás, né, que na verdade era um contrato fajuto, não ia entregar nada e tinha ainda propina $1 por uma dose. Então, de fato, a extrema-direita frustrou o Brasil em todos os aspectos, moralmente, né, e também no desenvolvimento econômico do nosso país. Então, a avaliação que eu faço, e olhando as pesquisas, conversando com as pessoas na rua, é de que agora a população vai procurar uma alternativa mais à esquerda, e aí a responsabilidade está nos nossos ombros de apresentar um projeto que, de fato, consiga melhorar a situação do nosso país, né? E colocar o Brasil ali na prateleira dos grandes países, né? A gente se você olhar tudo no Brasil, tem 5 países no mundo que tem a população que nós temos, o território, recursos naturais, água em abundância, energia, tudo. Então não tem cabimento o Brasil estar com a população sendo tão espezinhada como nós estamos nesse momento. Deputado, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi uma honra muito grande poder recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Se quiser deixar algum recado pessoal que está acompanhando com a gente aqui, fica aberta a câmera telescópio. Só relembrando, né, que o programa de hoje ele foi gravado nessa última sexta-feira e o deputado nessa sexta-feira tinha uma agenda aqui para a cidade, vai dar um rolê por aqui. Nós escutamos, não sei se o pessoal de casa acabou escutando aqui, vai estar chovendo aqui, tá um temporal aqui em Itapetininga. Graças a Deus por um lado, né, porque está precisando chover. Mas também o deputado vai correr um pouco o trecho aqui na cidade debaixo de chuva aí, mas você, nessa terça-feira, possivelmente pode acompanhar nas redes sociais do deputado tudo que ele fez aqui na cidade, na região, né? Vai estar tudo publicado lá pro pessoal, né, deputado? O Facebook, é só escrever Raul Marcelo lá que aparece. Tá? Aliás, eu quero agradecer que tem muita gente que me segue nas redes sociais, que é aqui da região de Itapetininga, então, e da região metropolitana como um todo. Então, eu fico muito feliz, um abraço aí para todos. Nós vamos abrir algumas agendas a partir dessa visita aqui em Itapetininga, uma delas é com a Sabesp. Nós estamos nessa seca aí, a maior de 91 anos, né, com risco de apagão, inclusive. E tem essa questão do saneamento que a Sabesp precisa investir. Então, e não pode investir só em São Paulo, tem que investir no interior, esse é o ponto. Não é? É um problema também na micro-região de Sorocaba, é um problema na micro-região de Itapetininga, é um problema da região metropolitana como um todo, que tem muitos municípios que são atendidos pela Sabesp. E a outra agenda é a agenda da saúde. Eu saio com esse compromisso aqui também de encaminhar essa questão do hospital, que é o hospital regional, que infelizmente está com pouco aporte de recursos do governo do estado. Então, e vou percorrer a cidade aqui hoje, levantar mais demandas, inclusive para colocar no orçamento do estado. Então, eu quero agradecer demais aqui, quem me acompanha aqui, o Ivan, o Vitor, o Guto, todo o pessoal aqui da equipe da TV comunitária, né? A TV comunitária é muito importante porque ela tem esse espaço, né?
E a democracia, eu queria encerrar com isso, ela é muito importante, porque ela é um sistema que a pessoa, para poder participar dele, ela precisa ter informação. Porque se não tiver informação, você imagina, você entra no supermercado e estão os produtos lá e nenhum deles tem as especificações. Como é que a pessoa vai comprar o produto correto, entendeu? Se ela não tem informação. E viver na democracia, esse é um pressuposto básico, que é a pessoa ter as informações. Infelizmente, não são todos os meios de comunicação que oferecem para a população essas informações. E acaba aqui turvando muito a discussão pública, né? Então, eu fico muito feliz quando vou num veículo de comunicação que tem esse espaço, que a gente pode debater, pode colocar uma outra visão. E aí a população vai absorvendo isso e depois pode participar de forma cidadã no processo democrático, decidindo o futuro do país com as informações à mão, né? Isso que é fundamental. Então, muito feliz pela visita aqui hoje e por poder dar essa entrevista aqui na TV, nesse programa tão importante como é o Telescópio. Obrigado. Muito obrigado, deputado. E você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio de hoje, então como o programa foi gravado, nós não temos as notas de falecimento hoje para passar aqui para você que acompanha com a gente, mas sempre relembrando então essa parceria com o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E você que acompanha com a gente o programa de hoje, amanhã tem programa ao vivo para você ao meio-dia aqui. Nós estaremos juntos e hoje, logo mais às 14h, tem sessão da Câmara Municipal aqui de Itapetininga. Nós transmitimos aqui para você, você pode acompanhar aqui com a gente. Então, a partir das 14h tem a nossa sessão aqui da Câmara. Acompanhe aqui o que o seu vereador está fazendo lá na Câmara, quais são as grandes discussões aqui da nossa cidade através da TV. Então, um grande abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.